O ponto de início seria mais ou menos o seguinte: eu estou encarnado, eu estou vivendo, porém eu me percebo que não estou feliz. Ah, você não está infeliz? Não, eu não estou. Aí vai valer o seguinte: por que, que você não está infeliz? Então, na busca dos meus pontos de infelicidade, até o Santo Agostinho ensina lá para a gente no Homem de Bem, lembra? Ele fala assim, ó, procure fazer uma varredura nas suas ações diárias, mas faça uma varredura com maturidade, tentando se colocar no lugar das pessoas que estão recebendo os seus atos, que estão recebendo as suas ações. E verifique se você ficaria feliz em receber esses atos, em receber essas ações. Se a sua resposta for sim, perfeito, você está dando ao outro o que você gostaria que o outro te desse. Se a sua resposta for mais ou menos ou não, eu não gostaria, então cabe aí uma retificação. Mas são dois pontos importantes. Cabe a retificação? Perfeito. Mas a outra coisa mais importante é a seguinte, ó, por que que você fez ao outro uma coisa que você não gostaria que te fizesse? Qual foram os desejos? Qual foi a vontade que te levou a agir daquela maneira? Então é nisso que a gente tem que prestar muita atenção, para que isso seja trabalhado por nós. Esse é o grande lance. Então a gente precisa realmente, a cada encarnação, por exemplo, o mau uso da energia sexual, o mau uso do hábito alimentar, o mau uso do hábito de consumo de bens, né, que é o descontrole econômico, então todos essas coisas negativas que rondam a minha mente, que rondam o meu mundo, eles precisam ser examinados um a um, de forma muito madura e por mim mesmo. E tentar, eu preciso perceber por que, que as coisas são assim. Porque não é interessante que eu viva em processo de sofrimento. Ninguém veio para cá para sofrer. Isso que é uma coisa muito importante. Todos nós encarnamos para crescer. Mas tem gente... Lembra, voltamos à historinha do cachorro que está deitado numa tábua com prego. Não está doendo tanto, mas está doendo, então o cachorro só fica uivando, uivando, uivando. Se tivesse doendo para valer, ele saía de cima do prego. Mas a gente passa a vida inteira deitada sobre o prego com dor e não busca entender por que, que eu estou sofrendo. E olha, eu vou até me atrever, até nas dificuldades materiais que a minha vida me apresenta, ela tem fundamento na minha imperfeição mental. Eu preciso entender por que, que eu não tenho dinheiro. Eu preciso entender por que, que me falta tanta coisa na vida que eu gostaria de ter. Além da ótica, eu preciso entender por que, que eu quero tanta coisa também. É um inferno, isso aí é um buraco fundo pra caramba. Mas eu preciso mergulhar nesse buraco e dar uma olhadinha nele. Né? E dar uma olhadinha. Se não tem maturidade suficiente, contrata esses psicólogos que tem de monte solto nesse mundo, né, Carmen? Para te ajudar. Mas o negócio não é fácil, não, negão. Não é fácil. Eu preciso ter essa consciência, né? Essa visão. Mais alguma coisa, senhoras e senhores? O Henrique disse que estaria hoje conosco. Olha, só tem um homem aqui, o negócio está feio. Dois. O negócio está feio na minha categoria, hein? Pergunta número 507, é isso? Ou 508? 8, vou botar 8. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e os que lhes sobrevivem? Olha a resposta. Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade para agir. Então eu desencarnei e tal, eu estou preocupado com as minhas duas filhas, eu tenho como vir aqui ajudá-las? Não sei. Muito provavelmente não. Porque será que eu mesmo me ajudei?
para me meter a ser um auxiliar de mentor? Então, não sei. Só que, infelizmente, muitos ficam por aqui, dentro de nossas casas, no papel que eles se declaram, né, como protetores da casa, sem terem as condições mínimas necessárias para essa função. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Resposta: cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue a do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, o vosso turno, virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior. E os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comporta em sua natureza e o grau que avançou. É uma resposta bem lógica, né? Tranquila. Quer dizer que até, por exemplo, nós mesmos poderemos apadrinhar um espírito lá de um grau inferior ao da Terra, por exemplo, né? Que ainda está habitando um planeta primitivo. Poderemos ser escalados para esse trabalho. Quando o pai que vela pelo filho vem a reencarnar, vela ainda por ele? Isso é mais difícil. Mas ele convida, no momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. Eu não sei se vocês percebem nessas perguntas que Kardec faz aos espíritos superiores, ele se preocupa de alguma maneira nessa questão da relação familiar, né? Como é que se comporta, como é essa relação familiar entre os dois polos da vida, o encarnado e o desencarnado? Se existe essa coisa tão forte, tão amarrada como nós encarnados temos aqui entre nós. Minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, tal. Se essa coisa, essa posse, esse amor de posse, esse elo tão forte que a gente sofre no momento, no dia da despedida, né? Do enterro, do funeral, isso prevalece para o espírito desencarnado. Se essa força de atração é tão grande assim. Eu não sei se vocês já chegaram a uma conclusão, mas eu cheguei a uma particular que até agora não encontrei nada que dissesse o contrário. A resposta é não. De lá para cá, esse compromisso, essa coisa de posse de meu, é relativo. É muito relativo. Está muito mais relacionado a pendências morais do que efetivamente a laços afetivos, né? Pendências morais. Puta, eu preciso estar junto desse menino, porque quando eu estava encarnado, eu só fiz burrada como o pai dele. Então eu preciso dar um jeito de estar lá para dar uma força para esse cara. Isso é pendência moral. Não é aquela pendência afetiva. Falei, nossa senhora, eu preciso estar do lado dessa pessoa, porque ela tem uma luz muito interessante, eu tenho muita coisa para aprender com ela, ela me faz bem, ela contribui para o meu eu, tal, e eu também acho que eu posso ajudá-la em alguma coisa. Então, aí é um laço afetivo. E me parece que, enquanto encarnados, a gente parece que amarra a coisa que, quando desencarnado, não é tão certo, não é tão forte assim. Eu tenho essa sensação, tá? Eu queria que vocês, ao longo dos estudos, das perguntas e respostas, também percebessem essa nuance e ver se eu estou certo, se eu estou errado, sei lá o quê.
Algum comentário? Até porque, Neto, se o espírito está no nível evolutivo em relação a gente, ele já está com menos essa coisa do processo de sentimento inferior e egoísmo e orgulho, é justamente que dá o meu, que isso aqui não sai o meu de pegar, né? Então, eles como não tem isso aí, é outra coisa, é outra história. O amor é outro tipo de amor. É um amor no sentido de vou fazer essa pessoa, esse meu irmão, em Deus, tal, esse meu irmão, que possa até, inclusive, ter laço afetivo, porque os laços são cada vez mais ficam mais fortes na erraticidade, se esse sentimento é verdadeiro, mas um outro tipo de amor, um amor de construção, não um amor de posse. Essa coisa do my pleasure, não tem lá, né? Não tem. A gente não percebe. Pelo menos em níveis razoáveis de evolução, né? Naqueles relatos de espíritos que estão em um lugar no plano espiritual de razoável equilíbrio, né? De lugares, por exemplo, onde contém espíritos que já estão participando do planejamento reencarnatório. Não são lugares aonde eu vou ter pontos de partida de espíritos com reencarnações compulsórias. Não. Né? Então, essa diferença aí que eu tenho percebido que ela é muito verdadeira. Até com o próprio depoimentos de parentes desencarnados, né? De pessoas que recebem cartas de parentes desencarnados, em que eles demonstram que do lado de lá eles estão num processo de estudo, de refazimento, de emoção, e a partir disso você percebe que o cara desencarnado ele está muito preocupado com a estrutura dele, muito mais com a dele do que com o que ele deixou para trás. É isso. Não, até porque, voltando até ao assunto das aulas passadas suas, quando começa a agir demais nessa coisa do meu, começa a ficar, não é um relacionamento de ajuda de mestre e discípulo, é de obsessão, né? Acaba sendo mais uma linha dessa, né? Porque você está colocando sentimento que não tem nada a ver com a missão que você tem que desempenhar como mestre, né? É por aí. E tem outra coisa também, né? Na Terra, aqui a gente encarnado, tudo é muito limitado, né? As pessoas têm aquela tendência de considerar que apenas o laço sanguíneo é importante e tal. Então, acho que quando a pessoa desencarna, ela tem uma percepção muito maior disso, né? Ela encontra família espiritual, pessoas com quem ela tinha mais afinidade, outros espíritos lá. É tudo muito diferente, né? Porque se a pessoa está cumprindo uma expiação aqui com a família, talvez ela desencarne e não queira nem mais saber daquilo, né? Não sei. E o objetivo nosso é amar incondicionalmente. Então, laço sanguíneo, né, de família, lá no outro plano se torna um detalhe, não é isso, mais ou menos? Nesse planeta nosso que ainda é inferior, sim. A gente percebe que nos planetas superiores a coisa é um pouco mais. O afeto é muito mais verdadeiro, né? Desvinculado dessa coisa de posse. Então, até no nível encarnatório deles, a coisa fica mais bem estruturada. Mas aqui na Terra, ainda, as famílias, de forma geral, são formadas por necessidades, primeira, expiatórias. Famílias com necessidades expiatórias. Segundo, necessidades de provas. Né? Então, em outras palavras, é um lusco-fusco na felicidade danada, né? É uma coisa assim, nossa senhora, aquela cerimônia de casamento que a gente entra, aquela mocinha bem arrumada, aquele mocinho até de barba feita, tomou banho para aquele dia, tá lá no altar esperando a noiva, tudo. É uma baita de uma ilusão desgraçada do que vem por aí, né? E a gente vive nessa ilusão, e a gente tem que realmente baixar a bola e prestar muita atenção. Diga. Ô, Neto, deixa eu falar uma besteira aqui.
Às vezes eu fico pensando... Isso aqui fosse só eu que falasse. Não, é de família, você sabe, né? Então manda ver, vai. Manter a tradição. Sim. Às vezes eu fico pensando que a nossa mente é um laboratório de experiências, assim, químicas, físicas, assim, uma loucura, porque a gente não sabe quem é a gente, o que é eu, quem sou eu, assim, nessa questão aí de influências espirituais, sabe? Tem horas que a minha cabeça também fica meio confusa. Quem sou eu? O que eu estou pensando? Será que é o outro que está pensando por mim, está me influenciando? Sabe? Porque tem o anjo da guarda, tem os obsessores, os obsessores que já são nossos simpatizantes de muitas encarnações. E tem a galera que está, né? A espiritualidade toda que está aí, por aqui, passando, ou não, ou a gente atrai por acaso, por emissão de pensamento. Então, eu fico pensando que a nossa cabeça é um laboratório de louco, um negócio bem louco, que tem horas que a gente não sabe quem a gente é. Às vezes você fica se perguntando, quem sou eu? Você não fica se perguntando, eu me pergunto isso, quem sou eu? Mas eu pergunto bem baixinho para ninguém responder. Quem que está aqui dentro? Quem que está aqui? Eu não sei, às vezes eu não sei. Fico bem doida. Então, aproveitando esse gancho, você estava falando aqui, ia iluminar aqui para mim. E a conclusão é a seguinte, ó, realmente é esse pandemônio. Na minha, como é que eu vou falar assim? Na minha imagem que eu montei, porque eu preciso ter sempre uma figura de comparação para que o meu raciocínio se baseie nela, né? Eu penso assim, aqui é uma parabólica aberta. É uma televisão que não tem aquele botão antigo de você escolher o canal. Está tudo ligado ao mesmo tempo. Todo mundo falando junto, as ideias... uma bagunça, para não usar outro adjetivo. Graças a Deus veio a palavra bagunça, né? E aí, Jesus sabia disso aí. Jesus tem ciência que nós estamos nesse momento, né? E qual é a dica que ele deu? Para você, pelo menos nessa bagunça, pegar o item certo e colocar em uso. Que ele não precisa ser seu necessariamente. O que vai ser seu é a escolha. Ó, gostei dessa ideia aqui, ó. Que a ideia pode ter sido sua, pode ter sido do seu mentor, pode ter sido de um espírito que se acha protetor seu, e pode ter sido de um camarada que está fingindo ser seu amigo e está te levando para uma roubada. Então, o que é seu? Vai ser o ato de escolha da ideia, porque a escolha vai estar expressando a sua natureza íntima. Vai estar expressando o que você busca, vai estar expressando o que você sente. Aí é que está o lugar que você tem que estar se analisando. Porque você vai fazer... Eu fiz opções na minha vida profissional, por exemplo, em que eu estava tendo como força de escolha o meu bem-estar. E não o bem-estar de quem estava recebendo a ação que eu estava dando, e nem o bem-estar de quem estava ao meu lado me ajudando a conquistar aquela determinada coisa. Então, assim, é o que me leva a escolher. Isso é o mais importante. Os pensamentos são a bagunça toda mesmo. Porque por mais que eu tenha ao meu lado um bando de vagabundos me ajudando, se eu começar a escolher coisas que estão fora do que eles oferecem, você vai ser uma pessoa chata na opinião deles e eles vão sair de perto. Você vai ser um amigo não grato, eles vão sair de perto. Porque você vai escolher coisas de construção, de luz, tal, tal, tal. Não só para você, mas para quem está à sua volta, para quem está recebendo, etc, etc, etc. Então, não queira assim, se dizer, eu sou assim, eu sou assado. Eu acho ainda difícil.
É mais fácil falar, eu gosto disso. É aquela pegadinha de entrevista de RH, né? Os psicólogos, quando vão entrevistar a gente para uma área de trabalho, uma vaga de emprego, eles perguntam, quem é você? Quem é a Tânia, por exemplo? Aí você não sabe o que você responde, você fala, eu sou uma mulher assim, então eu sou mãe, não sei o que, você não sabe o que falar, eu sou uma profissional, você não sabe o que você vai falar. O que vai ser do agrado do interlocutor, né? Então, assim, às vezes, e aí você fica perguntando também, quem é essa criatura que está aqui dentro, né? Esse espírito que encarnou com esta aparência aqui, o que veio buscar, o que veio plantar, o que veio trazer aqui de contribuição para este planeta, para essa encarnação e para si própria, né? Então é por aí e é tudo muito confuso, porque isso a gente leva também para as nossas atividades, né? E às vezes a gente vive impensadamente, a gente vai vivendo assim meio que levando com a barriga, sem consciência, né? Sem consciência do eu sou, é isso que eu quero falar, é meio... Aí. Ou seja, mais ou menos a tradução do que ela está falando é: todos os testes são feitos para a maturação do livre-arbítrio. À medida que você vai tendo mais conhecimento do livre-arbítrio, você vai dizer, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não dá, isso aqui é o meu. Enquanto a gente está nessa salada de fruta, essa salada toda aí, é porque a gente ainda não aprendeu a decidir completamente. A gente ainda está nesse processo, e por isso que está aqui como espírito imperfeito. E quando vai o negócio, eita, é esse ou aquele, quer dizer, você ainda não está maduro o suficiente para determinadas decisões. Então, todos os testes são permitidos para que você possa amadurecer. Esse é o processo de burilamento anímico, né? Nós não estudamos, há muitas moradas na casa do Pai? Sim. Tudo bem. Então, assim, ó, o próximo ambiente que nós iremos viver é um ambiente mais desenvolvido do que esse aqui, que é a promessa da espiritualidade, né? Então, vamos imaginar assim, Marcelo, eu estou com um saquinho de lixo na mão, né? Dentro da minha casa, esse lixo está fedendo. Então, eu tenho a opção de colocá-lo na calçada, isso é um domingo, 7 horas da manhã. Mas eu tenho a ciência que o lixeiro só vai passar na segunda-feira por volta das 10 horas da manhã. Mas é domingo, eu queria limpar minha casa, eu queria tirar esse lixo aqui de dentro, tal. Aí eu vou e coloco a tranqueira do lixo na calçada. Né? Tá tudo bem, a calçada é minha, o lixo é meu, eu vou pôr na minha calçada aqui, tal. Aí vem o cachorro, rasga, espalha aquele lixo, tal. É uma ação muito simplesinha e bastante possível de ocorrer no nosso dia a dia. Então, eu sou um espírito que toma esse tipo de decisão. Você acha que eles vão me autorizar a morar num lugar onde consta cidadãos que respeitam os horários, que têm um equilíbrio, que têm uma noção de comunidade, tal, com esse tipo de... Vão botar o Francisco lá? O que eu vou fazer? Eu vou sujar o lugar todo, eu vou desorganizar, porque eu tenho na minha natureza ainda uma falta de organização, de uma falta de consciência de comunidade. Então, eu vou ficar aqui na Terra, tendo as minhas experiências, até que eu seja percebido como uma pessoa que toma atitudes que me colocam num grau razoável para que eu possa ser convidado a morar num planeta que vai me dar mais condições de desenvolvimento. Caso contrário, eu vou continuar aqui. E eles não falam em excesso de cultura, não. Eles batem bastante a tecla da linguagem moral. Porque é ela que dá base para tudo. Puta, gente, um pequeno exemplo, mas muito bobo. Vou falar, na minha profissão, né? Todo mundo já ouviu falar na tal escova progressiva, né? Eu, como profissional, tenho muita dificuldade em lidar com esse serviço, porque ele tem N consequências, tanto para o profissional, como para o como para cliente, como para o cabelo. Tem uma série de pontos negativos e pouquíssimos pontos positivos, né? Isso é uma visão minha. E o resultado nem sempre é agradável.
Aí, nesses dias de pandemia, eu esbarrei num cara na internet, e um profissional muito antigo, e o cara, eu comprei um curso dele só desse assunto, e eu estou vendo que os problemas que eu tinha em relação a esse serviço estavam muito mais pautados no meu jeito de ser do que no serviço em si. É que os meus comandos mentais, a minha infantilidade no processo todo, como um todo, é que estavam deixando a desejar no que eu estava querendo vender. Então, assim, eu penso assim, como é que eu não via essas coisas antes? Como é que eu não percebia esses detalhes de uma organização? Se no meu dia a dia isso é óbvio. Por exemplo, a minha escrivania aqui, eu não vou mostrar para vocês como ela está hoje, porque ela está uma bagunça. Isso aqui é um efeito, é uma exteriorização do que eu tenho dentro de mim ainda. Tem dia que eu acordo, coloco isso aqui, não fica nada. Tem a canetinha, eu coloco a tampinha certinho, dura uns 2 dias, depois volta a bagunça de novo. Mas é um exercício que vai, que eu vou percebendo e vou tentando fazer. Isso é um pequeníssimo exemplo, né? E a gente precisa se perceber nessas dificuldades, porque a falta de organização leva à perda de tempo, leva a desgaste de energia mental, etc, etc, etc. Tudo que eu acompanho, tudo que eu assimilo durante a madrugada para ter a energia para viver durante o dia, 25% dessa energia vai para o funcionamento do meu cérebro. Se eu não uso essa energia de forma equilibrada, chega às 5 horas da tarde, eu estou esgotado e eu ainda tenho mais 5, 6 horas do dia para trabalhar. E aí eu não vou funcionar direito. Por quê? Por causa de uma desorganização dos meus atos, eu consumo todo o combustível nas primeiras horas do dia e eu não tenho um trabalho efetivo e equilibrado no decorrer do dia. Então, é isso que acontece. Então, somos espíritos extremamente complicados e necessitamos de estarmos vigilantes conosco mesmo, para que a gente viva melhor, sirva melhor, né? Aproveite melhor essa encarnação. Uma vez eu fui com o Dr. Capitano, que a minha glicemia está lá em cima, e ele falava assim, sabe que o seu problema, Francisco? De acordo com a cultura chinesa, falta doçura na sua vida. Eu falei, puta vida, falta doçura. Eu estou pensando nisso, essa consulta foi há 3 anos atrás. Eu estou até hoje buscando onde é que falta essa doçura, qual é o canto da minha vida que está faltando essa doçura. Eu já sei mais ou menos, tá? E é verdade. E aí o organismo responde como? Problemas com a insulina. Isso é pequenininho, né? Tem outro que passa com uma mágoa constante, aquela tristeza, anos, décadas. Desenvolve o que? Uma doença como é que você fala? Que ataca a sua imunidade, abaixa a imunidade. Imunossupressora. Imunossupressora. Desenvolve. Porque não se gosta. Então eu vou me destruir. Murcha minha energia. Bom, nem sei, viajamos pra caramba agora. Volta aqui ao normal. Pergunta número 500, hein? 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, o mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ele está perguntando se a cada nós temos um anjinho do bem e um anjinho do mal, né? Se esse anjinho do mal está ligado sempre para nos provocar a luta entre o bem e o mal. Resposta. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si mesmo. Falo por si mesmo. Esse falo quer dizer, o faz por si mesmo, né? Porque conta ser atendido. Há, então, luta entre o bem e o mal, vencendo aquele
por quem o homem se deixa influenciar. Nós estamos atendendo um caso chamado caso de possessão, que nós já discutimos em alguma aula atrás aí, né? Em que o espírito praticamente assume os comandos psique e motores do seu alvo, né? E assim, o interessante é que eu fiz umas propostas de tratamento lá, de uma terapia, né? E os médiuns falam assim, mas Francisco, tem um detalhe que você está deixando, você não sabe. Eu falei, o que que é? Essa pessoa gosta muito da companhia desse espírito. Olha só. Eu falei, gente, então estamos perdendo tempo com o quê aqui? Vamos procurar outra pessoa que está precisando de ajuda. E que percebe que ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque por que nós vamos tratar de uma pessoa obsediada desse jeito, se ela gosta da companhia? Você vai separar os dois? Eles estão bem. Ah, mas o obsessor está matando. Isso é na sua opinião. Na opinião da outra pessoa, provavelmente ela quer voltar para o plano espiritual. E curtirem lá. É um negócio muito sério, né, gente? Então, o Espírito está dizendo que vai vencer na luta do bem contra o mal aquele com a qual o encarnado se afinizar. Só isso. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Então, eu sempre vou ter perto de mim aqueles que me querem bem e aqueles que me querem no mal. Agora, gente, quais são os tipos de espíritos do mal que vão se alinhar comigo? Respondendo e valendo um bombom, que eu vou comer em homenagem à pessoa que está distante e não pode comer, mas eu como pensando em você que vai dar a resposta certa. Então não falta doçura, né? Eu não falta, não, eu comprei, se não tem, aí eu compro. Vamos lá, eu quero saber assim, ó, que tipo de espírito do mal irá se alinhar comigo? Aliás, nós estamos em quantas pessoas aqui? 13, né? 13 vezes 4 dá 52. Então, nós temos hoje, com certeza, aqui, batendo papo conosco, 52 de vocês, com mais 4 meus, 56. Nós estamos, no mínimo, em 56 mentes discutindo isso aqui agora. Então, a resposta, eu quero saber, quais são essas 52 mentes que estão com vocês e as 4 que estão comigo? Que tipo de mal que elas são especializadas? É aquele que a gente permite. Quando a gente está em baixa vibração, a gente permite que eles venham até nós. A gente que é o culpado por eles estarem próximos. Pela sua abertura de microfone, eu vou te dar uma bala de goma apenas. Você não ganhou o bombom, mas uma moedinha de incentivo. Pelas suas afinidades. Pelas afinidades. Ó, a dona Carmen está atenta lá. E essa bandida pode pegar o bombom comigo amanhã lá no shopping, né, Carmen? Ela trabalha pertinho de mim lá. Exatamente isso, gente. Então, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, gosto de um docinho sem uma hora regrada, tal, eu vou ter perto de mim aqueles indivíduos que estão me excitando ao consumo do doce, porque sabem que isso vai me matar. Eles descobrem qual é o meu ponto nevrálgico e trabalham em cima. Se eu sou um consumidor compulsivo, então eles vão estar sempre, eu vou ter ao meu lado espíritos do mal especializados no consumo, no incentivo ao consumo. Então vão estar sempre me fazendo buscar nos meios de comunicação propostas, promoções e etc. Né? Então, a gente não pode perder nunca a noção de que, assim, eu sempre estou envolvido por mentes dos dois tipos, que gostam de mim e que querem me levar para baixo. Sempre. Eu não sou uma pessoa isenta dessas influências, tá, gente? Não sou. Se eu estou encarnado é porque boa coisa ainda não sou.
gente precisa ter isso, a consciência muito, muito esclarecida nisso aí. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Resposta: não raro desempenham missão temporária, porém, ou mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamento e sentimento, assim para o bem como para o mal. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. Então, por exemplo, quando eu encontro alguma coisa em mim que eu gostaria de combater, e eu não tenho no meu conhecimento as informações intelectuais para que me forneçam ferramentas para que eu lute contra esse mal que eu percebi em mim, eu faço a minha primeira oração evocando espíritos que gostem de mim e que sejam capazes de me darem uma luz nesse assunto. Vamos supor que os que estão em minha volta não são competentes para esse assunto. Mas por eles gostarem de mim, o que acontece? Eu provoco uma reação em cadeia. Eles vão até onde podem obter essa informação ou conseguir arregimentar alguém capaz de trazer essa informação até mim e vão trabalhar. Então, eu provoco na espiritualidade o acesso às informações que eu preciso. É assim que funciona, porque na escala evolutiva, sempre eu vou ter alguém acima me ajudando, assim como eu sempre vou ter alguém abaixo a qual eu devo assistência. Então, eu tenho que estar, assim, ciente que quando eu tenho pela frente um grande problema, eu posso contar com essa prioridade. Mas, Francisco, como é que isso virá? Nós aprendemos que nós vamos receber as instruções em nossas conversas com desdobramento do sono, por exemplo. Né? Eu vou partir para reuniões com eles, eu vou ter instruções. Gente, eu lembro quando eu queria parar de fumar, eu orava para caramba para me ajudarem com água, com fluidos na água que eu colocava para dormir, tal, e outros exercícios para que me encaminhassem para médicos que me ajudassem a dar ideias e remédios que pudessem me ajudar. Enfim, é muita coisa. É através da evocação desses espíritos que se simpatizam por mim e querem o meu bem. Quando eu vou dar um passe na pessoa, em que eu vou distribuir fluidos magnéticos, a gente aprende o seguinte, que o bom passe, ele é misto. Ele é a junção dos fluidos do corpo do médium, mais os fluidos de saúde que os espíritos aplicam sobre o médium para o médium descarregar no corpo do assistido. Então, nosso exercício de treinamento do passe, uma das primeiras coisas que a gente aprende lá é assim, a evocação de um espírito simpatizante que tem afinidade com o assistido e que possa doar o que esse assistido está precisando. Nós evocamos mentalmente através da oração. Porque todos nós temos essa proteção espiritual. Todos nós temos também a proteção do mal em espírito. Então, eu preciso estar muito atento a quem eu estou evocando. Francisco, quando você falou que acima de nós tem um espírito que nos protege, que nos, enfim, que nos auxilia, e abaixo de nós também tem alguém que somos responsáveis por esse espírito, você quer dizer que é alguém encarnado, assim como nós? Seria isso? Como não? Como não? Nós temos exercício de vida diário em auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, você não ficou 3 meses em São Paulo lá, cuidando da petitinha lá, sei lá o quê? Ainda estou aqui. Então, mulher, o que você está fazendo aí? Você está dando a sua contribuição. Né? No nosso trabalho, aquelas pessoas que são os nossos subalternos, nós temos a obrigação moral de ajudá-los a crescer.
né, a orientá-los no que eles estão fazendo de errado, a bonificar o que eles estão fazendo de certo, a perceber as ideias novas que eles podem apresentar, tal, tal, tal. Então, essa é a nossa função. Aqui em casa a gente não tem criança, eu tenho um cachorro, então eu cuido do meu Juca mais ou menos com assim. Ai, gente do céu, mas a vida é um sarro mesmo, né? Hoje eu vi um negócio no Facebook assim, ó, de uma companhia que trabalha com doações de animais, escrito assim, ó, gente, o amor pode levar alguns pelos à sua boca, tá? É uma frase do gênero assim, sabe? Nossa, realmente, vira e mexe tem um pelo de cachorro na minha boca, credo, que nojo, mas eu dou banho nele quase toda semana, então tudo certo. Ah, que dane. Continuando. 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Resposta. Há gradações na proteção e na simpatia. Dar-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Aí Kardec coloca assim: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte. Kardec, depois de ter estudado esse assunto, tal, ouvido as respostas, ele concluiu: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior, com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restritos, de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos ao nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio, é um espírito imperfeito e perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Gente, você viu que ele definiu 4 tipos, 4 naturezas diferentes de relacionamento que nós temos com espíritos que estão à nossa volta. Tem o espírito que ele chamou de espírito protetor, espírito familiar, espírito simpático e espírito gênio do mal. São esses 4 tipos, né? É muito interessante que nas sessões de desobsessão, quando nós evocamos o obsessor, que é aquele que já é o tipo chefe da quadrilha, que está atuando sobre o obsediado, ele se fala assim, ó, esse cara que vocês estão tentando ajudar, ele não presta. Eu estou fazendo o cumprimento da lei. Esse cara merece ser castigado, tal, tal, tal. Aí eu pergunto para ele assim, quem foi que te delegou tal poder? Aí o cara fica quieto, tal, tipo assim, ó, puxa vida, peguei um cara chato pela frente fazendo essas perguntas chatas, né? Porque ele se intitulou o justiceiro. O gênio do mal, ele se intitula justiceiro, né? Então ele
provoca situações e ele não obedece a nenhum parâmetro de equilíbrio. Já os espíritos simpáticos, né? Não, são os espíritos familiares que eles falam que atuam com um certo grau de restrição, porque são familiares, tem uma coisa para o bem, mas às vezes o bem pode atrapalhar o serviço do espírito protetor. Então, o espírito protetor é tipo assim, ó, você quer ajudar? Quer. Então pega aquela vassoura e dá uma varrida nessa casa, está suja. A sua ajuda vai ser nesse limite. Porque é o que o espírito familiar, muitas vezes, tem competência para fazer. E não resolver algum drama emocional que a família possa estar tendo. Tá? Então, essas tipo estagiária, né? Exatamente, estagiária. Ah, você quer ajudar? Quero. Então, vai tirar xerox lá embaixo na sala para nós. É assim que funciona. Uma coisa bem limitada. Tudo bem? Isso aí. Trau. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Olha só, eles se utilizam de outros, né? Encarna você lá que eu vou ajudar você a infernizar aquele cara que está ali que eu não gosto dele. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-las? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Não acreditei em espíritos protetores do orgulho das raças. É uma pequena observação que o espírito fala para Kardec, que nós temos que prestar muito atenção nas comunicações que o espírito protetor da família pode dar. Né? Se vier alguma comunicação, tipo assim, vocês são uma família de branco, e um dos filhos está querendo casar com uma pessoa de uma cor diferente, e vem o espírito da família e fala assim, olha, acho bom não fazer isso, porque isso vai dar confusão, não sei o que lá. Esse, com certeza, não é o espírito protetor nomeado pela espiritualidade de luz. Na verdade, é um espírito, pode até ser familiar, que está ali por perto e se colocando como espírito protetor. Gente, mensagens que nós recebemos, temos que ter olhos de águia para observar a natureza dessas mensagens. Tá? Olhos de águia. Francisco, assim, uma psicografia, por exemplo, que a pessoa recebe e não tem um apelido, um nome, uma coisa familiar, essa daí pode ser fraude, né? Se qualquer pessoa que lesse essa psicografia poderia se ver ali, você tem que ficar com o pé atrás, né? Tem. Porque eu quando eu morava em Marília, tinha um centro espírita lá, né? Uma cidade altamente espírita, tinham vários centros lá, enormes, e um deles fazia psicografia todo mês, uma vez por mês. E às vezes eles davam detalhes de acontecimentos, nomes, apelidos. E eu cheguei já a receber uma carta psicografada, mas não tinha nada disso, sabe? Então eu nem dei muita atenção para aquilo. A gente precisa estar muito atento mesmo aos detalhes, a mensagem, a natureza da mensagem, porque assim, as psicografias
vindas de uma fonte boa, elas têm normalmente uma função consoladora, acima de tudo. Jamais uma função de colocar quem está lendo em estado de pavor, de amargura, de descrença, nada disso. Né? Sempre é consoladora. Então... Neto, voltando a isso que você falou, esse tipo de coisa que um espírito deve fazer em relação a cor ou a qualquer outra coisa, isso já denota que é um espírito de ordem inferior, né? Porque, na verdade, para a espiritualidade, o que importa, qualquer tipo de relação, é que seja baseada na afeição mútua, né? E não em essas ordens de que seja negro, branco, amarelo, azul, preto, cara grande, outro pequeno. Isso aí, para ele, não tem nome de família, essas coisas não interessam. Interessa a afeição mútua para que possa se desenvolver, para que esses laços se estreitem mais ainda. Né? O Haroldo Dutra... relacionamentos simpáticos, né, que chamam. Né? O Haroldo Dutra, há uns anos atrás, eu comecei a perceber uma coisa que eu não tinha visto. Ele usa uma expressão que a doutrina espírita ela traz uma noção do quanto nós somos tribalistas aqui na Terra. Né? Nós nos reunimos em tribos, em que a gente se junta por credo, por crença religiosa, por cor de pele, por afinidades políticas, e a gente não tem ainda uma visão de que nós somos o todo. Nós somos uma única raça humana, uma única coisa. E ainda pensamos de forma geral assim, muito pequenininho ainda. Muito pequenininho. É lógico, isso aí é bem lógico mesmo. A gente é capaz de gastar bilhões em coisas que não têm utilidade, e a gente é capaz de deixar um irmão por causa de cor morrer de fome lá na Sudão, onde que seja, porque o cara é considerado inferior. Então a gente não pensa na base, a gente só olha o topo da pirâmide. Ninguém quer construir a pirâmide pela base, que é o que é mais duro, né? É justamente aí a gente só vai aprender, na minha concepção, a gente só vai conseguir evoluir quando a gente olhar a partir da base e sair construindo devagarzinho, sem olhar para nada, se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, essas coisas são pequenas. É entender como espírito, é um espírito. Acabou. Esse é assim, esse é assado. Bom, cada um está na sua aprovação, cada um carrega a própria coisa. Se no dia que a gente tiver esse entendimento, e isso foi ensinado desde a escola, o processo deve ser bem mais rápido, bem menos dolorido, porque a gente já vai ter uma criança que cresce. Por isso que minha esperança é um Haroldinho desse aí, novinho assim, já vendo. Porque são os fatores transformadores, né? Se não pensar assim, como é que a sociedade vai mudar se não for pensar com amor incondicional? Não dá, né? O cara olhar quem ama por cor não é incondicional. Não é amor, é atração física. Pergunta 519. Olha que interessante que a gente já falou um pouquinho sobre ela. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Resposta: tem, vírgula, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Nós temos o espírito protetor da nossa família, nós temos o espírito protetor da rua em que moramos, nós temos o espírito protetor do quarteirão que nos abriga, nós temos o espírito protetor da cidade, da região, nós temos o espírito protetor do estado em que nós vivemos, nós temos o espírito protetor da região geopolítica a qual nós estamos conectados, nós temos o espírito protetor ao país, ao continente, e nessa esfera, ao planeta Terra, nós temos Jesus, que coordena 5 planetas, acima dele tem aquele espírito protetor que coordena outros Cristos, e nessa ordem até chegar em Deus. Esse é o processo
Esta é a organização espiritual no qual nós estamos inseridos. Nós não estamos sozinhos, nunca. Nós precisamos realmente ter essa consciência dessa estrutura. E o duro que a gente caminha pela nossa vida aqui como se estivéssemos só nós, né? A gente esquece que tem um monte de gente estendendo a mão em vários assuntos para nos ajudarem a refletir sobre os problemas da vida. A gente só anda olhando para frente, assim, ó. Dificilmente olha para baixo, olha para cima. Só andamos olhando para frente e a gente esquece dessa estrutura. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Resposta: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando digno dessa assistência. Que queres, porém, que façam os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem o que os surdos ouçam. Gente, vamos supor que eu esteja desempregado e eu queiro uma ideia para eu gerar recurso material. Só que eu sou um tacanha, eu não consigo enxergar nada a qual eu possa me embrenhar e ganhar dinheiro. O que eu posso fazer? Ora, eu tenho um desejo extremamente louvável, que é suprir a minha necessidade material. Eu tenho um desejo que é extremamente pertinente a um ser de luz, porque todo ser de luz sabe que precisa se autossustentar. Então, eu tenho direito a evocar espíritos que por mim se afinizem para me dar um norte nesse assunto? Não só tenho, como eu devo. Se eu não tenho um olhar para enxergar, eu posso muito bem, através da minha oração, pedir a Deus que me ajude a encontrar um caminho. Gente, eu pedindo a Deus que me ajude a encontrar um caminho, e esse meu desejo vai de encontro a um desejo legítimo de luz, eu vou ter esse auxílio. Pode não ser um caminho que me leve ao meu real desejo, que é ter o poder econômico e financeiro sobre pessoas, não. Mas pode ser um caminho que me dê, por exemplo, dignidade de vida. Eu vou ter ajuda, mas não no sentido que farão por mim, e sim me inspirarão a trilhar um caminho, por aqui, por ali, faça isso, faça aquilo, que tal isso, que tal aquilo. Então, eu vou ter essa inspiração. Isso são promessas que está escrito aí no texto, né? É só a gente estar com um coraçãozinho no lugar certo, com as intenções muito bem colocadas, porque Deus não nos deixa cegos sem uma justa causa, é claro. Aí Kardec faz algumas considerações a respeito desses textos, tal, e nós vamos para uma coisa chamada pressentimento, que eu não vou falar não, vou deixar isso para a próxima aula. Vocês já leram essas questões aí do pressentimento para frente? É bom que leiam, então, antes da gente entrar em discussão na semana que vem. Tá bom? Perguntas? Pecadores, alguma pergunta? Não, nenhuma. Tá bom. Francisco. Diga. Aquele livro que você pediu para a gente ler, Leis de Amor, a gente vai discutir isso ou... Vamos. Você está lendo? Eu tô. Você está achando? Tô adorando, viu? Muito bom. Eu comecei a ler, não terminei ainda, mas as poucas páginas que eu li, eu gostei. Porque eu imprimi ele. Quando o Diego mandou e eu imprimi. Dá umas 10 folhas de sulfite, né? Não, dá mais. Dá mais? Dá.
30 folhas. Letra grande, Berenice? Pequenas. Mas são espaçadas. Ótimo. São espaçadas. Francisco, Diga. pode encaminhar novamente o link do livro, porque eu não estava no grupo, eu entrei semana passada. Tá, o Diego vai pôr de novo para nós aí, Tá. o Haroldinho aí, secretário Mor. Tá bom, obrigada. Ah, imagina. Secretário Mor é bom, né? É, Vai ser secretário da ONU para mudar esse negócio aí. gente, eu vi uma palestra do Divaldo, terça-feira, e estava falando, se eu não me engano, a palestra era comprovações científicas da reencarnação. E ele contando um caso de uma menina francesa que ela estava sendo banhada pela mãe com menos de 2 anos de idade, e a mãe foi dar uma advertência para ela durante o ato do banho e deu um tapa no bumbum dela. Quando ela recebeu o tapa no bumbum, isso é fato, tá? É verídico. Ela começou a falar de um jeito muito estranho, que a mãe não entendia o que ela estava falando. E aquilo passou por alguns dias. E a mãe, antes de levá-la ao médico e tal, precisou ir à feira livre lá da região. E numa feira, a criança começou a conversar com um senhor muito estranho. E os dois conversando naquela língua que a mãe não entendia. E aí a mãe achou estranho, porque a menina falava, o senhor dava risada. O senhor falava, a menina dava risada. A mãe entendeu que eles estavam se comunicando perfeitamente. E a mãe foi conversar com o senhor. Falou, o senhor está entendendo o que essa menina está falando? E ele fala, é óbvio que eu estou entendendo o que ela está falando. E o que ela está falando? Ué, ela está falando em chinês. O senhor fala em chinês? Aí o senhor falou, é só você olhar para minha cara, né, minha senhora? O cara era chinês, né? A menina era francesa, tinha menos de 2 anos de idade e começou a falar em chinês. E o senhor falou assim, ela está dizendo que como você deu um tapa nela, ela não se lembra mais em como falar em francês. Ela só consegue se comunicar agora em chinês. Divaldo contando essa história. E aí, essa mesma menina, depois, com 6 anos de idade, ela já falava, acho que 4 ou 5 idiomas. Com 12, 13 anos de idade, ela falava 8 idiomas, sendo que 2 deles eram idiomas extintos. Com 15 anos de idade, ela começou a falar num idioma que tinha muito F nas palavras. E lhe foi perguntado de onde era esse idioma. Diz ela, essa é a língua que se fala em Marte. E, se eu não me engano, é essa mesma menina que ela se dizia ser em uma das suas encarnações, ela foi Maria Antonieta. Maria Antonieta? Ou alguma rainha inglesa, eu não lembro o nome que ela falou lá. Eu só sei que os pesquisadores, para comprovar a história dela, ela disse o seguinte, ó, quando eu era essa tal pessoa, eu tinha um escritório, eu tinha uma escrivaninha que tinha uma gaveta secreta, onde eu guardava as minhas cartas, parece que era uma carta de um relacionamento secreto que ela mantinha com uma pessoa aí. E essas cartas estão nessa escrivaninha até hoje. Aí os pesquisadores foram atrás dessa escrivaninha, encontraram essa escrivaninha num antiquário, compraram por uma fortuna e levaram até essa pessoa, essa menina. Chegando lá, essa menina toca com a pontinha do dedo num cantinho lá da madeira e se abre uma gaveta com as cartas lá dentro que ela disse que existia. Então, se eu não me engano, o nome do livro, o nome dessa... como é que é? Da França para Marte. Só que está em francês, eu acho, não tem tradução. Alguém fala francês aqui na nossa turma, não? Ai, que gente pobre de cultura, né? Nossa Senhora. Muito mal o português. E olhe lá, né? Aí, o que aconteceu com a gente? Fala a verdade. Fala a verdade. A gente assiste aqueles filmes da século XIX, né? O pessoal falando de um jeito tão bacana. É gente
esculachou com a nossa língua. Fala a verdade. Essa é uma briga diária aqui em casa, porque esse celular mesmo eu demoro 15 minutos para responder o negócio, porque eu não suporto esse QQ, CC, VC, eu não suporto essas coisas. Eu não suporto. Eu até brinco com eles, a gente tem língua para isso, pô, e a língua portuguesa aqui é tão... Como você pega... Depois eu fui ler no Livro dos Espíritos, ele fala assim, vocês não entendem porque o linguajar de vocês é pequeno, a gente está diminuindo mais ainda esse conhecimento, então faz o quê? Agora, quanto à parte essa coisa de aprendizado de língua, Neto, né? Esses filmes do século XIX que você vê, geralmente mostra famílias bem educadas. Então, mas se você tem um mundo em que a educação você tem que pagar por ela por fora, quer dizer, se o mundo fala inglês, tem de ter em qualquer escola, desde municipal, qualquer um, tem que ter inglês, porque isso o mundo fala, então é preparar um aluno para ser gente. Você não tem que pagar cultura inglesa, não tem que pagar essas escolas, isso aí é outra coisa. Por isso que tudo comercializa, ninguém pensa no... Aí é que tá. Mais uma vez, não tem a função, a sociedade não pensa como um mundo ditoso, que pensa na sociedade em si, na evolução social, na evolução espiritual. Pensa em cada um por si, ganha grana e está tudo certo. Aí fica complicado. Aí você não quer. Quanto menos o outro souber, melhor para você. Aí vira terra. Vida que segue. Gente, vamos pedir então licença para encerrarmos a tarefa do dia, agradecendo aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco por esses minutos. E pedir proteção para ao longo da semana, né? Que nós tenhamos bastante juízo em nossas ações, reflitamos bastante antes de tomarmos qualquer decisão e que possamos nos reunir na próxima semana, tá bom? E prestem bastante atenção nos candidatos que vocês têm que escolherem aí daqui 7 dias, hein? Um grande abraço. Fiquem bem. Estou aí, sábado, para votar. Isso aí, se Deus quiser. Eu nem sabia, vai ser semana que vem? Não é domingo ou próximo, né? Nossa, eu tô mais por fora que... Ô, Neto, vê outra coisa engraçada. Como é que pode, com o caso dessa moça, esse caso que você acabou de contar, ainda tem milhões de pessoas que não acreditam? Como é que pode? Com toda essa comprovação, é muito lógico, né? Lógico. Tem gente que acha que a Terra é plana. Então Nossa Senhora. Mas um caso desse... E uma cliente minha lá, uma pessoa assim, jovem, assim, que nem tipo assim, a Kátia, a Raquel, gente jovenzinha assim, o olho dela está telado dizendo, Francisco, o planeta é uma planície só. Esse negócio de ser redondo é tudo formatação dos caras que querem dominar a nossa mente. E ele arregalado, assim, eu quase perguntei se eu não tinha tomado remedinho, mas o pior que não. Ela estava falando com toda a fé e convicção dela. Gente do céu, o homem não foi à Lua ainda. É complicado. Então, tá tudo bem. Né? Nós precisamos cuidar de apenas uma coisa. As nossas escolhas. Observar as nossas escolhas. Aí é que mora o perigo. No que faz a gente escolher isso ou aquilo, é o retrato do que está dentro de nós.